Peço que os irmãos já abram aí no livro do profeta Ageu. Vamos dar continuidade às mensagens no livro deste profeta. Quem estiver com dificuldade de achar, vá lá no Evangelho de Mateus e vai voltando. Rapidamente você vai encontrar o profeta Ageu ali. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 18. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, deixa eu tomar um gole dessa água. Agora sim, meus irmãos, você sabia que é possível que nós façamos as coisas certas pelos motivos errados? É possível que nós façamos as coisas certas pelos motivos errados. E hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito dessa questão e mostrar que muitas vezes as nossas motivações estão equivocadas. Como nós falamos nas duas mensagens anteriores, nós vimos que o profeta Ageu, ele traz 4 profecias. Hoje nós vamos ver a terceira delas. Para que os irmãos se recordem do contexto histórico, não vou lá do início, vou um pouquinho mais para frente, mas nós temos que nos lembrar que o povo de Deus, por causa da desobediência praticada contra Deus, foi punido. Foi punido pelo Império Babilônico, na figura do imperador Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia. Passados 70 anos, como o próprio Deus já havia anunciado, o Império Babilônico cai, o Império Persa começa a assumir o lugar dele, e o imperador persa, chamado Ciro, decreta o retorno dos judeus para Jerusalém. Então eles começam a retornar para a sua cidade, com o objetivo principal que era restaurar o templo de Jerusalém que havia sido destruído. Nós vimos que esse templo ele representava a comunhão de Deus com o seu povo. O povo que voltou para Jerusalém começou a reconstruir o templo, mas por causa de pressões que eles sofreram, principalmente pelos samaritanos, mas também por falta de recursos, logo eles desanimaram e suspenderam as obras por 15 anos. E nesse período que a restauração do templo ficou parada, Deus disciplinou o seu povo, por meio de secas, por meio de pragas nas plantações, lembrando que era um povo agrícola, e isso faz toda a diferença, e eles começaram a sofrer com diversas disciplinas que Deus mandava para eles, a fim de que eles se voltassem para Deus e reconstruíssem o templo. Eles haviam invertido as prioridades, eles haviam deixado as obras do Senhor para segundo plano e haviam se preocupado com os seus próprios negócios. Haviam dedicado toda a sua vida para construir casas luxuosas e o templo do Senhor ficou lá abandonado. Então nós vimos a primeira mensagem, que foi a primeira mensagem que Deus mandou para o profeta Ageu, a fim de que o povo acordasse e reordenasse as prioridades na sua vida e passasse a se dedicar para as coisas do Senhor. E assim o povo fez. O povo temeu a Deus e voltou a reconstruir o templo. Essa foi a primeira mensagem que nós vemos. Depois nós vamos ver que, passado ali 2 meses, o povo desanimou. Eles começaram a reconstruir, mas já estavam desanimando. E aí vem a segunda mensagem de Deus para o profeta Ageu, a fim de que ele encorajasse o povo, para que eles não desanimassem, para que eles se levantassem novamente, fossem fortalecidos pela palavra de Deus, que afirmava que eles deveriam continuar com a obra, porque Deus estava com eles, pois o Espírito de Deus habitava com eles. E assim eles fizeram. Voltaram, se animaram e continuaram trabalhando na reconstrução do templo. Passou mais um período. Aí nós temos agora essa terceira mensagem de Deus por meio do profeta Ageu. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura para que nós trabalhemos essa terceira mensagem. Observem lá capítulo 2, versículo 10 a 18. Assim nos diz a palavra de Deus.
No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é impuro. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, a Tua santa palavra foi lida neste momento. Nós cremos que a Tua santa palavra é inerrante e suficiente para todas as coisas, e nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que ilumine o nosso entendimento, a fim de aplicar as verdades reveladas na Tua Escritura em nosso coração, e assim sejamos transformados e conformados à imagem de Cristo. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós tiraremos 3 lições dessa terceira profecia de Ageu. E a primeira delas é que o pecado, ele contamina toda a vida. Então, nós vemos que há uma progressão nessas profecias que Deus vai trazendo ao profeta Ageu. Primeiro, ele dá um alerta para que o povo acorde e volte a trabalhar. Depois, ele dá uma mensagem de ânimo para que o povo não desista porque ele está presente. E agora ele vai trabalhar uma questão mais profunda. Ele vai mostrar que o problema não havia sido apenas o comportamento do povo em negligenciar a reconstrução do templo de Jerusalém. O problema era mais profundo. O problema era o coração deles. É por isso que ele vai dizer que tudo o que eles faziam era impuro, porque a motivação estava errada. Deus está preocupado com o nosso coração, e não com aquilo que nós estamos efetivamente fazendo. Aquilo que nós estamos fazendo deve refletir um coração de acordo com a vontade de Deus, e não o contrário. Caso seja feito isso, caso Deus estivesse preocupado apenas com as nossas obras, os fariseus estariam corretos, porque os fariseus, eles foram exortados não por aquilo que eles estavam fazendo, mas por serem hipócritas. Por eles terem um coração voltado para si mesmo, mas as suas obras eram visualmente consideradas boas. Por isso eles eram acusados de serem como sepulturas, bonitas por fora, podre por dentro. Então, nesse ponto, Deus ele vai mostrar que o que importa é o coração. E aqui nós temos uma lição interessante, e eu vou pedir para que os irmãos abram alguns versículos, para que a gente entenda essa ilustração que o profeta utiliza aqui. Então, você vê lá. Primeiro, ele fala assim: se uma veste que transporta carne santificada tocar outro alimento,
este se tornará santo? E os sacerdotes responderam que não. Primeira lição que nós temos que aprender daqui é que os sacerdotes eram aqueles responsáveis por ensinar o povo e interpretar aquelas mensagens que vinham por meio dos profetas. Então, os profetas recebiam a palavra de Deus, transmitiam para o povo, e os sacerdotes eram aqueles que ensinavam o povo a se manterem fiéis na lei que Deus havia revelado. E é por isso que eles estão sendo convocados para interpretar isso que está sendo dito. E aí nós vemos o seguinte, lá em Êxodo 29, 37, diz o seguinte: durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará. E o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Então, a ideia que o profeta está trazendo aqui, logo nesse início, é a seguinte ideia. A partir do verso 11. Peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada à lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa e ela vier a tocar no pão, no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? O que ele estava dizendo aqui? Vocês devem se recordar que, naquele período em que a reconstrução do templo ficou suspensa, eles criaram um altar para servir de quebra-galho, enquanto não era reconstruído o templo. Então, eles construíram um altar ali, e esse altar, eles ofereciam seus sacrifícios. E aí nós temos holocaustos, onde carnes eram colocadas ali e eram queimadas até se tornar cinza, mas também nós tínhamos ofertas, onde uma parte do animal era queimada e a outra parte era entregue para os levitas, para os sacerdotes e às vezes até para o próprio povo, para que eles se alimentassem dessa carne. Aqui o profeta está dizendo o seguinte, que essa carne, ao ser colocada no holocausto e ser oferecida a Deus, depois ele pegava a orla do manto dele, a borda, né? A borda do manto, pega lá a carne e coloca aqui no manto. Aquela carne havia sido santificada por ter entrado em contato com o altar, mostrando que é o altar que santifica. Então aquela carne se tornou santa, o sacerdote pega aquela carne, enrola na sua roupa e vai andando por aí. Supondo que ele encoste em alguma coisa, aquele pano da roupa dele que estava envolvida na carne, aquilo não santificaria as coisas que ele encostou. Então a carne era santa, ela santificava o pano enquanto ela estava em contato com ele, mas esse pano não santificava os outros objetos, mostrando que a santidade ou a santificação ela não é transmitida de maneira indireta. É preciso um contato direto com o altar, a fim de que fosse santificado. Então, por isso que ele faz essa pergunta e os sacerdotes respondem, não. Se a orla da minha roupa, se entrar em contato com outras coisas, isso não será santificado. Foi a primeira pergunta que ele fez. Como está lá em Levítico 6, 27, tudo o que tocar a carne da oferta será santo. A carne tocando, mas não aquilo que tocou a carne. Então, a santidade não é passada diretamente. Aí nós temos uma segunda pergunta. Se essa pergunta foi respondida com sim, nós temos a segunda pergunta que foi respondida com não. Vejam lá a partir aqui do verso 13. Então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. Então veja, a santidade não era passada de uma maneira direta, mas a impureza sim. Se uma pessoa tocasse um cadáver, ela seria considerada impura. E se ela, sendo impura, encostasse em outras coisas, essa impureza era transmitida para ela. Aqui nós já temos uma lição muito importante para trazer a nós aqui, que é o seguinte, que a santidade é sempre mais difícil de ser transmitida do que a impureza. Pensem aí, se você acaba de tomar um banho, você está limpo e cheiroso, e aí você vai, vou dar um exemplo real, quando eu era criança eu gostava muito de ir para o interior, e o meu sonho era sempre chegar nesse interior e ter uma poça de lama que eu pudesse brincar lá. Então pensem comigo, se eu estou banhado, limpo e cheiroso, e chego lá naquela poça de lama e mergulho de cabeça lá, a minha limpeza vai purificar a lama? Não vai.
Eu, estando limpo, ficarei sujo. Essa que é a ideia. Da mesma maneira, um vírus, ele é transmitido para pessoas que estão com a imunidade boa, mas a imunidade boa não é transmitida para aquele que está apenas junto com pessoas com imunidade alta. Então nós vemos aqui que essa condição espiritual do povo, ela não era boa. O povo havia retornado à reconstrução do templo, mas o coração estava longe de Deus. E Deus continua mandando mensagens para que esse povo se converta e volte para Ele. Nós vemos isso no livro de Zacarias, que foi lido na liturgia, lá no capítulo 1, que Zacarias era um profeta contemporâneo a Ageu. E ele continua convocando o povo para que se arrependesse e voltasse para Deus. Então lá, no livro de Zacarias, no capítulo 1, de 1 a 6, vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a profecia de Ageu, essa aqui que eu acabei de ler, ela foi feita um pouquinho depois dessa terceira profecia de Ageu. Então, Zacarias, um pouquinho depois, mandou essa profecia: voltem para mim, demonstrando que o coração do povo ainda estava longe de Deus. Então, o povo precisava realinhar o seu coração, a fim de que eles voltassem para Deus, e aí sim, o seu comportamento estaria refletindo aquilo que estava no seu coração. É por isso, meus irmãos, que vocês devem ter reparado que aqui, na hora dos dízimos e ofertas, nós não utilizamos nenhum recurso retórico para forçar com que você venha e deposite o dinheiro aqui. Já repararam isso? Aqui é dito que uma forma de você mostrar gratidão a Deus é por meio dos dízimos e ofertas, e você pode fazê-lo durante a entonação do hino, e pronto. Alguns locais usam recursos retóricos a fim de que você venha e deposite tudo que você tem aqui, mas a motivação está errada. Nós entendemos que parte do coração o desejo de você reconhecer que Deus é dono de tudo, e como consequência disso, eu devolvo uma parte daquilo que Ele me dá para a obra dele. Não é uma obrigação no sentido de que você tem que fazer, ou você tem que entregar o dízimo como uma obrigação, sendo que seu coração está entregando ali de má vontade. Não é isso que Deus quer. Ele quer o seu coração, que você faça o certo pelo motivo certo. Essa que é a ideia. E ele está mostrando aqui que primeiro ele aceita o pecador, ele aceita a pessoa para depois receber a oferta dessa pessoa. Como nós vemos lá em Gênesis 4, de 4 a 5, quando diz que Deus agradou-se de Abel e de sua oferta. E na sequência, ao passo que de Caim e de sua oferta, ele não se agradou. Então nós vemos que a religião exterior, ela nunca substitui uma vida santa. O problema sempre é o nosso coração. O nosso coração como sendo o centro da nossa alma. Esse que deve ser tratado. E como é que nós tratamos o nosso coração? Deus mesmo nos ensina por meio da sua palavra. O Espírito Santo atua por meio da palavra, tratando o nosso coração. Por isso a importância de sempre nós estarmos estudando a palavra de Deus, sempre estarmos procurando comunhão com Deus, orando com Deus, a fim que Deus utilize o Espírito que habita em nós por meio da palavra de Deus para tratar o nosso coração. Colocar a motivação correta em nosso coração. Nós vamos ver mais para frente uma aplicação lá com Jesus Cristo dessa questão da impureza e da santidade. E vocês vão ver como faz todo o sentido, porque às vezes nós estudamos os profetas menores e a gente fica com aquela dificuldade de entender o que isso significa para nós hoje. Ou o que isso tem a ver com Cristo. E daqui a pouco nós vamos ver como faz todo o sentido. Então, nesse primeiro ponto, nós aprendemos que o pecado contamina toda a nossa vida, como foi bem apontado pelo profeta Ageu. No segundo ponto, nós vamos ver que o pecado ele traz consequências, e Deus utiliza da sua disciplina para trazer de volta o seu povo para ele. Vejam lá a partir do versículo 15 do capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia.
antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo e em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. É importante dizer aqui que quando Deus fala que eu os feri com queimaduras, não é queimadura de pele, tá? É queimadura como uma praga agrícola. É algo que acontece com as plantas que fazem com que elas produzam menos do que deveriam. Então Deus atingiu a plantação do povo, fazendo com que eles fossem e recolhessem menos da metade daquilo que eles esperavam. Então ele está mostrando aqui que Deus ele utiliza da disciplina a fim de que o povo se volte para ele. Deus não usa da disciplina simplesmente por crueldade contra nós. Eu vou me vingar desse povo que se rebela contra mim e vai lá e aperta. Não é assim que Deus age. Deus age de uma maneira que essa disciplina que Ele aplica a nós, que muitas vezes é dolorosa, mas ela tem um objetivo santo. Um objetivo que faz bem para nós mesmos. Ele nos disciplina a fim de que nós nos voltemos para Ele. E, meus irmãos, toda a ordem que Deus nos dá nas Escrituras tem como objetivo principal glorificar a Deus, mas também ela nos beneficia em tudo. Quer ver um exemplo? A Bíblia proíbe a gula. Se você não é guloso, você tem um benefício físico imediato. É ou não é? Se você vai numa festa e enche ali, a consequência imediata é você sofrer com isso fisicamente. E a Bíblia é clara, não seja guloso. Então você vai ter algumas ordens bíblicas que você tem a consequência imediata, num caso a gula é um deles, e alguns a consequência demora mais. Mas sempre você será beneficiado por obedecer a palavra de Deus. Sempre. Eu estou lendo um livro essa semana, estou terminando, chamado Nação Dopamina. É um livro que virou best-seller aí nos últimos tempos, e se eu não achei nenhuma mensagem dizendo que a autora é cristã. Eu acho que não é. Ela é uma psiquiatra americana, e ela está mostrando no livro, Nação Dopamina, que hoje em dia nós buscamos tanto o prazer que o resultado é o inverso. Nós temos dor e sofrimento. Então ela vai mostrar no livro uma balança, onde eu procuro prazer de modo imediato e fácil. É hoje em dia está famoso o pessoal falar sobre pico de dopamina. Então você tem um pico de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que o nosso cérebro emite, que nos dá prazer. Então você tem lá a balança equilibrada. E aí eu uso alguma coisa que me dá um pico de dopamina. Isso pode ser pornografia, droga, adultério, entre aspas, etc. Um monte de coisas que você pode utilizar para dar esse pico de dopamina que faz com que a balança fique desequilibrada. E aí o que acontece, segundo a autora? O nosso organismo, para equilibrar essa balança, ele entra com a dor e o sofrimento, a fim de que a balança seja reequilibrada. Mas só que como você teve um pico que elevou demais, a dor e o sofrimento ela vem mais forte também. Então, ao invés de equilibrar, a balança faz isso. E aí você sente, depois desse pico de dopamina, você se sente tão mal, quando a dor e o sofrimento vêm, que você precisa de outra dose de algo que te dá um pico de dopamina, a fim de elevar de novo. Mas só que não eleva tanto quanto a primeira vez, eleva até o meio. Depois vem dor e sofrimento, aí você usa de novo algo que dá um pico de dopamina, sobe, desce. Então, você fica vivendo nessa balança. E no livro ela vai tratar de como você pode naturalmente e com uma certa eficácia equilibrar novamente essa balança entre prazer e sofrimento. E é por isso, só abrindo parênteses, nessa balança, nessa gangorra, que ela vai falar a respeito das pessoas que se viciam em diversas, sejam remédios, sejam em drogas ilícitas, álcool, etc. Pois elas vão utilizar isso para dar esse pico, para causar esse equilíbrio. Mas o que eu achei interessante no livro é que as ferramentas que ela coloca lá
para equilibrar novamente a balança, adivinha onde estão prescritas essas ferramentas? Na Bíblia. Embora ela não pareça ser alguém cristã, mas as ferramentas e os remédios que ela utiliza para você reequilibrar de maneira natural essa balança estão nas Escrituras. Por exemplo, ela utiliza lá como um dos remédios para você reequilibrar essa balança, o jejum. O jejum é colocado lá para equilibrar. E nós aprendemos na Bíblia que o jejum faz parte de uma disciplina espiritual. Lógico, nós temos todas as questões envolvidas que não vem agora falar a respeito, mas temos lá a presença do jejum. Mas o que mais me chamou a atenção foi lendo esse livro ontem, o penúltimo capítulo, ela falou a respeito da honestidade radical. A honestidade radical como sendo uma ferramenta para equilibrar a balança. E o que é a honestidade radical? Falar a verdade. E onde está falando que nós precisamos falar a verdade? Nas Escrituras. Então, embora Deus não nos fale assim, fale a verdade, que assim você vai equilibrar a balança de prazer e sofrimento do seu organismo, mas ele fala lá, não mintais. Com certeza, você obedecendo isso, você vai ter benefícios na sua vida. Então, ela mostra que você ser honesto radicalmente, ou seja, falar a verdade em todos os momentos, vai servir como um preventivo para você se desvincular de algum vício que porventura você tenha, ou que você tenha deixado. Então, você saiu de determinado vício, uma das ferramentas para que você não volte é falar a verdade. Então, no conceito, nessa mensagem de Ageu, nós estamos mais focados na questão do templo e da adoração a Deus. Embora nós podemos analisar que qualquer obediência a Deus vai nos trazer benefício. Mas aqui, especificamente com relação à adoração a Deus, nós temos diversos mandamentos a respeito. Então, você tem lá, não deixeis de vos congregar. Então, se Deus está falando que eu não devo deixar de congregar, logo, se eu deixar, eu terei algum prejuízo. Algum prejuízo espiritual e às vezes até físico eu vou ter na minha vida, se eu deixar de obedecer a Deus. Nos 10 mandamentos nos dizem, para que nós, no 4º mandamento, diz que nós separemos o dia da semana para o descanso, o domingo do Senhor. Se nós deixamos de descansar um dia na semana, teremos consequências físicas disso. Então, nós vamos ver que tudo o que Deus nos ensina na palavra dele, acaba, quando nós obedecemos, nós temos reflexos em nossa vida. Nós temos benefícios por cumprir a palavra de Deus. E aqui ele está mostrando que essa disciplina que ele aplicou ao povo tinha como intuito fazê-los voltar a ele, e assim o povo seria beneficiado. Quando o povo voltasse para ele, seriam abençoados. Então, se nós temos essas questões de que a disciplina tem esse propósito bom de nos voltar para ele, nós entramos no último ponto, que é mostrar que a obediência ela resulta em bênção. Nós podemos ver a partir do verso 18 e 19, que diz assim: por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Uma explicação aqui, meus irmãos. Por que ele estava dizendo isso? Porque a época da plantação, a última no ano, era ali por volta de outubro, novembro. E essa profecia aqui de Ageu foi dada 18 de dezembro. Ou seja, o povo havia pegado todas as sementes que tinham no celeiro e plantado. Plantaram tudo, não sobrou nada. Então, por isso que ele faz essa pergunta retórica aqui. Ainda há sementes no celeiro? Não, não há, porque eles plantaram tudo. Mas ainda não tinha chegado a época da colheita também. Então, eles estavam sem nada, a semente foi plantada. Na sequência, além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Essa expressão aqui, se nós formos lá no hebraico estudar, nós vamos entender que
não é porque Deus havia amaldiçoado essas plantas aqui. Na verdade, é porque elas não estavam no período de frutificar. Então, ou seja, eles tinham plantado tudo o que eles tinham, aquelas plantas, a videira, a romanceira, a oliveira, ainda não tinha dado tempo de frutificar, então eles estavam sem nada. Então, na sequência, ele diz: mas, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Então, meus irmãos, Deus, ele manda que o povo olhasse para o passado e visse tudo aquilo que tinha acontecido, mostra para eles que o problema era o coração deles, que fez com que eles se preocupassem com suas coisas ao invés das coisas de Deus. O povo se anima e volta a reconstruir o templo, desanima e é encorajado, volta a trabalhar. Deus mostra que o problema era o coração e mostra para eles que, a partir deste momento, que eles haviam se arrependido, que eles haviam dado início e estavam avançando na obra, que demorou 5 anos para ser refeita, a reconstrução do templo. Então ele diz: a partir de hoje, eu abençoarei vocês. E já tem um ensino muito claro para nós aqui. A bênção ainda não tinha chegado, eles não tinham visto o fruto daquilo que eles estavam esperando, mas Deus já tinha garantido para eles: eu abençoarei vocês. Deus já havia prometido a eles que eles seriam abençoados. E como isso faz toda a diferença, pois nós, sabendo que Deus, aquele Deus que não pode mentir, nos prometeu nos abençoar, a nossa vida é diferente. Porque a nossa fé está naquilo que ainda não recebemos, mas virá, e eu tenho certeza que virá. Então nós temos diversas promessas na Bíblia que já foram cumpridas e algumas que estão a ser cumpridas. E a principal delas qual é? Jesus Cristo voltará. Então nós vivermos em uma perspectiva de que Jesus voltará faz toda a diferença. Inclusive para que nós vivamos nas dificuldades que a vida nos apresenta. Então, se eu estou passando por problema de saúde, problema no emprego, problema na família, problema na escola, problema de saúde, luto, etc., mas com a perspectiva de que Deus nos abençoará, tudo muda. Não que o sofrimento sairá magicamente, mas a confiança em nós, a confiança de que nós temos, de que Deus nos abençoará, fará toda a diferença. Muitas mudanças na nossa vida são graduais. E isso aconteceu com o povo também. Eles voltaram a reconstruir o templo, mas ainda não tinham recebido aquilo que Deus havia prometido, aquelas bênçãos. Mas Deus nos manda confiar nele. Confiar de que seremos abençoados. E crendo nisso, nós devemos nos colocar e nos submeter sempre a Deus, confiando de que Ele nos abençoará. E Deus, meus irmãos, Ele nos dá o meio pelo qual Ele derramará a sua bênção ou suas bênçãos sobre a nossa vida. E percebam que o que Deus utilizou aqui foi o arrependimento do povo. A partir do momento que o povo se arrependeu, como nós vimos lá no capítulo 1, se arrependeram, temeram a Deus e voltaram a trabalhar com a prioridade nas coisas de Deus, Deus utiliza esse meio para derramar a sua bênção sobre o povo. Não é um mérito do povo em si mesmo. Lembrando que no capítulo 1 nós vimos que foi Deus quem levantou o espírito, tanto da liderança como do povo, para voltarem a trabalhar. Ou seja, tudo é de Deus, tudo é graça de Deus. Mas Deus utiliza meios para derramar essa graça na nossa vida. Portanto, a nossa responsabilidade vem à tona. Nós, como filhos de Deus, temos responsabilidades. Lá no capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, mostra que, embora Deus tenha decretado todas as coisas, e lá no capítulo 9, falando de livre-arbítrio, fala que nós não temos o livre-arbítrio de sermos salvos, pois nós dependemos do Espírito para nos dar vida, mas, passado isso, nós temos aquilo que a teologia chama de livre agência. Ou seja, você está aqui essa noite porque escolheu vir. Você poderia escolher ter ficado em casa. Então, é um mistério que nós vemos entre o decreto de Deus, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, nós temos a responsabilidade de usar os meios que Deus nos dá, a fim de sermos
enriquecidos das bênçãos do Senhor. E aqui ele mostra o que ele está utilizando para abençoar aquele povo. E serve para nós hoje. Então a pergunta que você tem que se fazer é: onde está o seu coração? Você pode estar vindo todos os domingos aqui à igreja, mas qual é a motivação disso? É simplesmente para cumprir tabela? Eu vou bater meu ponto, vou cumprir minha obrigação semanal e acabou. Ou será que você está vindo aqui para realmente adorar o Deus Todo-Poderoso, que te salvou, que deu Jesus Cristo para morrer em seu lugar, a fim de que você seja salvo, ganhe a vida eterna, e assim você, reconhecendo isso, vem aqui para se reunir com o povo de Deus, eleito desde a fundação do mundo, a fim de prestar toda a honra e toda a glória a Ele. A motivação do nosso coração deve ser avaliada. Nós temos essa responsabilidade, observar aquilo que nós estamos distantes. Qual a motivação do meu coração para fazer as coisas? É a famosa pergunta: por que eu faço o que faço? Dependendo da resposta, você vai estar alinhado às Escrituras ou não. Então, meus irmãos, como eu disse lá no início, não, no meio mais ou menos, quando nós estamos falando do templo e da reconstrução do templo, nós temos que entender que o profeta ali, ele está apontando para algo maior que viria 500 anos depois, que é Cristo. Esse templo que eles estavam deixando abandonado, representava Cristo. Cristo representava o templo. E é por isso que Cristo, ele santificava aqueles que ele encostava. Por exemplo, abram por gentileza em Levítico 15, 25. Se os irmãos puderem projetar aqui também. Levítico 15, 25. Percebam que esse versículo nos aponta. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Continua, por gentileza. Continua não, desculpa. Volta no versículo 19, por gentileza. Aqui no 25 está mostrando que, na lei de Deus, lá em Levítico, que a mulher que estivesse fluxo de sangue, ela seria impura, certo? Ela seria impura. Verso 19. Levítico 15, 19. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, e este for fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Peço que os irmãos projetem Marcos 5, 31. Então vejam, a lei mostrava que a mulher que estivesse nos seus dias, ela seria impura, e aquele que a tocasse ficaria impuro. A lei também mostrava que a mulher que tivesse fluxo de sangue habitualmente, ela ficaria sempre impura. E aquele que a tocasse se tornaria impuro. Agora vejam lá, Marcos 5, 31. O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem te tocou? Ou seja, Jesus estava andando e havia uma multidão em volta dele e uma mulher o tocou. Uma mulher que estava acometida do fluxo de sangue. Agora vai para o versículo 34, meus irmãos. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Ou seja, aquela mulher que sofria de fluxo de sangue há muito tempo, tocou em Jesus Cristo e se curou. Ué, mas a lei não dizia que se alguém impuro tocasse algo puro, esse algo puro se tornaria impuro? Sim. Mas quem representa o templo? Jesus. E é por isso que o altar, ele purificava a impureza. E Jesus Cristo, sendo o cumprimento daquele templo do Antigo Testamento, por conta disso, quem o tocasse se tornaria puro. É isso que Ageu está dizendo aqui. Quem o tocasse se tornaria puro. E nós temos na sequência, por gentileza, meus irmãos, em Números 19, 13,
mostrando também a impureza agora relacionada ao cadáver. Aquele que encostasse num cadáver também se tornaria impuro. E se ele encostasse em qualquer outra coisa, essa coisa também se tornaria impura. Número 19:13. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel. Veja a gravidade. Pessoa que tocou em um cadáver, ela se tornaria impura, mas se ela tocasse em outra coisa, ela também passaria essa impureza. E aí, por fim, Marcos 5:40. Então, nós vamos ver agora Jesus também fazendo esse processo de purificação. Marcos 5:40. Aqui é a questão da filha do Jairo, aquela que havia falecido. Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, filha de Jairo, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Pode passar. Tomando a criança pela mão, ou seja, Jesus, que é Deus, Jesus tocou na mão de uma menina que havia falecido. Ou seja, ele, se fosse um homem comum, ficaria impuro. Mas o que aconteceu? Ele diz para ela, levante-se, ela ressuscitou. Então Jesus Cristo, ele purificou a menina. Então, aquela impureza não pega para Cristo. Ele é a representação do templo. Foi por isso que Jesus Cristo, quando os seus discípulos admiravam aquele templo lindo que Herodes havia reformado, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E ele disse, em 3 dias eu reconstruirei, porque ele estava apontando para ele mesmo. Jesus é o templo, aquele que purifica. É por isso que, por meio de Cristo, que nós temos acesso ao Pai. Então, Ageu, ele está mostrando aqui a gravidade que era o povo ter ignorado o templo que representava Cristo. A gravidade de o povo dizer, não queremos o Senhor aqui não, deixa o templo lá, a gente cuida da nossa vida e tudo bem. Ele está mostrando que é grave, e que é aquele templo que traria a santidade que o povo precisava. E é por isso, como foi pregado pelo reverendo Carlos há alguns domingos, quando ele falou a respeito da videira, dos ramos, da importância de nós estarmos conectados à videira, que é Cristo. Caso contrário, não frutificamos. Caso contrário, nossa vida não vale nada. Então, toda essa mensagem profética de Ageu, no final das contas, ela aponta para Cristo. Ela mostra que Cristo virá. Cristo é o templo. Ele que purifica. E o que eu preciso fazer? Crer nele. Crer que ele é o Filho de Deus, enviado por Deus para tabernacular conosco. Deu sua vida para nós sermos salvos. Creiamos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E a nossa crença não deve parar por aí. Deve produzir frutos em nós. Crendo que Jesus é o Cristo, nós devemos viver para obedecê-lo, demonstrando amor a Ele por meio da obediência, trabalhando em prol da reconstrução do templo, da reconstrução da nossa vida. Lembrando que nós somos a igreja de Deus agora, cujo Espírito Santo habita. Como está o seu templo? Será que ele precisa ser reformado? Como está a motivação do seu coração? Então, meus irmãos, partindo aqui para a conclusão, nós vimos que Ageu, ele nos revela muitas coisas a respeito de nós mesmos e de Deus. Ageu, nas suas profecias, ele mostra quem somos, pecadores, miseráveis, que merecíamos a condenação eterna. Ele nos mostra que nós desanimamos, ele nos mostra que somos fracos, ele nos mostra que nós somos dependentes de Deus. Ele nos mostra quem realmente nós somos. Ele nos mostra que somos egoístas. Ele nos mostra que o nosso coração busca satisfação pessoal. Ele mostra que nós não amamos ao próximo como deveríamos. Ele nos mostra que não amamos a Deus como deveria. Ele faz um retrato de nós. Mas não para por aí. Ele nos mostra quem é Deus.
E ele nos apresenta que Deus é misericordioso. Ele nos mostra que Deus, pela sua graça, nos adota como filhos. Ele nos mostra que, como um bom pai, Deus nos disciplina por amor, a fim de que voltemos para Ele. Deus é misericordioso. Nós vemos que Deus cumpre a sua promessa. E se você acompanhar a leitura desses 3 profetas importantes do período pós-exílico, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, nós vamos ver que o povo continuou nos seus altos e baixos. Tanto é que 100 anos depois, Malaquias estava dando bronca no povo, que o povo havia roubado a Deus, deixando de devolver o dízimo e as ofertas. Então, o povo se mantém infiel, mas ele mostra que Deus é fiel. Assim nós conhecemos um pouco mais dos atributos de Deus. E o que nós fazemos com essas informações a respeito dos atributos de Deus? O que me importa saber que Deus tem todas essas características? Deve redundar em louvor e glória a Deus. Pois eu sei que Ele é gracioso, Ele não dá aquilo que eu mereço. Nós vemos que Ele é misericordioso. Ele deixa de dar aquilo que a gente merece. E Ele dá aquilo que não merecemos. Ele é gracioso e Ele é misericordioso. Nós vemos que Ele cuida de nós. Nós vemos que Ele está presente em nossa vida. E se Ele manda nós readequarmos a motivação do nosso coração, é para o nosso próprio bem. Pois Ele sabe que quanto mais longe nós estivermos dEle, pior é para nós mesmos. Ele sabe que a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida, cujo fim principal é glorificar a Ele. Então, meus irmãos, que nós saiamos daqui hoje com essas verdades bem claras em nossa cabeça, entendendo que a motivação do nosso coração importa, passando a nos perguntar por que é que nós fazemos o que fazemos, que nós aprendamos a confiar nas promessas de Deus, que nós vivamos para a honra e para a glória do nosso Deus. E sempre pedindo a Ele mesmo que nos capacite a cumprir com a sua palavra, pois nós reconhecemos que nós somos por nós mesmos incapazes, mas o Espírito que habita em cada um de nós, Ele nos conforma, Ele faz com que nós pareçamos cada dia mais a imagem de Cristo. E assim a nossa vida é santificada, pedra sobre pedra, pelo tempo que for, até a vinda do nosso Rei e Salvador. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.